Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Abrimos com uma notícia de última hora. Duas mulheres de 22 e 21 anos foram atingidas a tiro esta quarta-feira no interior de uma pastelaria onde trabalhavam na freguesia de Pinhão, concelho de Alijó, Vila Real. Uma acabou por falecer. O suspeito já se entregou à PSP de Vila Real. A Assembleia da República discute esta quarta-feira dezenas de propostas da maioria e da oposição para a promoção da natalidade num debate temático proposto pelo Bloco de Esquerda. Do ponto de vista do princípio, a vontade é viabilizar as propostas da oposição, disse à Lusa o vice-presidente da bancada do PSD, Hugo Soares, tendo semelhante posição sido expressa por fontes da bancada do CDS-PP. O vice da bancada social-democrata ressalvou que há propostas que são manifestamente contrárias ao que tem vindo a defender, como a da reposição das 35 horas semanais de trabalho, avançada pelo PS, ou a da universalidade do abono de família do PCP. César Oliveira, muito boa tarde. Desde já, obrigado pela sua presença. Começamos, de facto, este comentário, então, por estas propostas da natalidade que hoje serão, então, discutidas na Assembleia da República. Quais serão, então, as vantagens destas medidas e se serão ou não suficientes para, de facto, existir um aumento da natalidade em Portugal? Bom, estas propostas têm muito para desembrulhar, na minha opinião. Aliás, sabe-se que um dos partidos do governo criou há uns 2 anos atrás uma comissão de avaliação e de propostas de estudo para aumentar a natalidade em Portugal, não é? E que supostamente é uma medida que se entende como positiva, dado que é importante que a natalidade aumente em função do decréscimo que tem acontecido nos últimos anos. Isto para quê? Para manter, nomeadamente, um país e todos os setores de produção que resultam das pessoas, não é? Portanto, é importantíssimo. E estas propostas e o enquadramento legal sobre essa matéria, que aumentem, que incentivem a natalidade, são todas muito bem-vindas. É evidente que agora há aqui 3 propostas, sobretudo, que em muitas situações convergem, outras não convergem tanto. Uns querem ser mais papistas que o Papa, ainda propõem mais, e que depois se sabe que não são execuíveis, não é? Estamos aqui a analisar ainda propostas que o Governo pretende implementar ao nível da função pública, dos funcionários públicos, e que se prende, nomeadamente, com a redução do horário de trabalho para as pessoas que têm filhos com a idade até 3 anos, que necessitam de apoio dos pais ou até dos avós. É uma medida, por exemplo, que os pais ou avós podem reduzir o seu horário de trabalho para 50%, trabalhar só meio-dia e receber 60% do ordenado bruto, não é? Portanto, isto é uma situação que pode trazer vantagens para aquilo que é as complicações na família por causa dos filhos, ter ou não ter filhos. Hoje em dia há muitos casais que se sabe que não têm filhos, porque depois têm problemas para ir buscar os filhos ao infantário ou ao jardim-escola, nos horários em que os jardins-escolas estão abertos, devido à carga horária de cada um. Ora, com esta abertura, já há alguma hipótese de ou a mulher, ou o marido, ou o pai, ou de um avô qualquer, de poder fazer este socorro, libertando-se de parte da carga horária. Portanto, é uma medida que, quanto a mim, é uma medida positiva e que, de alguma forma, pode ser, é a parte mais substancial. Independentemente de também se poder reavaliar a questão do abono de família. Portanto, se sabe que esta maioria que propõe, digamos, o retorno ao abono de família e que, naturalmente, em relação à reposição do 4º e 5º escalão, o que, de alguma forma, também é um incentivo
É evidente que o PS propõe a generalização do abono de família, mas alguma coisa que se faça ao nível do abono de família é positivo e incentiva a natalidade, facilita, digamos, as famílias, os casais, para que possam ajudar. Bom, e depois há uma outra medida que é importante também, que estão nestas medidas, que eu acho e aplaudo, que é reduzir para os 4 anos a possibilidade do pré-escolar. Isto é interessante porque alivia também os casais de despesa que muitas vezes têm que pôr os miúdos em jardins de infância a pagarem e quando aos 4 anos já puderem integrar o pré-escolar, portanto são ensinos gratuitos em que as crianças vão se começando a formar mais cedo e também simultaneamente alivia um bocadinho a carga dos pais. Portanto é uma medida que eu considero muito positiva. Bom, além de outras que estão previstas fazer, um exemplo só, mas a possibilidade do próximo orçamento contemplar quem quiser comprar um automóvel com mais de 5 lugares, que as pessoas ao terem filhos, depois a mãe e um irmão que está a cargo, pode haver ali um agregado familiar de 5 ou 6 pessoas, têm que comprar um carro com mais de 5 lugares. E se isso acontecer, há prevista uma redução de 50% do imposto automóvel para essas pessoas que queiram comprar um carro, por exemplo, de 6 ou 7 lugares. 5 não, 6 ou 7 lugares. Portanto, são tudo medidas que, na minha opinião, são independentemente das licenças de parto, que contemplam quer a mãe, quer como o pai, de forma a dar mais dias, aumentar 30 dias, para que a criança possa ter uma transição tranquila e mais adequada à necessidade que o bebé tem sempre da mãe e do pai, ou do pai para ajudar a mãe e a mãe para assistir o filho. Acho que são medidas também positivas, que são de aplaudir. Portanto, esta questão da natalidade, e tem que dar aqui um aplauso ao atual governo, que pegou nesta matéria de forma a enquadrá-la legalmente. Que se falava sempre, há muitos anos atrás, falava-se sempre nesta necessidade, sabia-se que nós estávamos a perder natalidade, mas governos sucessivos iam deixando de escorregar isto, porque isto tem algumas implicações ao nível do Orçamento de Estado. Naturalmente, estas medidas têm que ser pagas, e ao ser pagas há uma redução, tem que se ir buscar ao outro lado. Ora, portanto, mas é preciso fazer, e estas medidas só alcançam de uma forma expressiva os objetivos daqui a 3 ou 4 anos. Portanto, mas é desde já tratar dela, senão daqui a 2 ou 3 anos estamos com a natalidade muito em baixo. No entanto, e apesar de todas estas medidas e propostas serem positivas, poderemos considerá-las tardias? Eu acho que sim. Era pior que se viesse só daqui a 1 ano, ou daqui a 2, ou daqui a 3, ou que, em vez de... Por isso é que eu aplaudo o Governo, esta medida, porque se calhar também para a proximidade de eleições, mas não interessa, quer dizer, é uma medida positiva a implementar, que todos os partidos têm que assumir, que sejam eles, sobretudo aqueles do arco da governação, que é um encargo, naturalmente, mas é uma medida que eu considero de aplaudir e que na minha opinião, tardava que ela fosse implementada. Portanto, há que aplaudir a vinda dessas medidas. De facto, Portugal atravessa um grave problema no que toca à natalidade e ao envelhecimento da população. As estatísticas provam que Portugal é um dos países em que essa situação ocorre mais ao nível da Europa. Portanto, veja-se que temos que ter essa preocupação ainda acrescida, porque há muitos dos nossos filhos que vão fugindo para outros países. E se não houver a natalidade para ir compensando também um pouco isso, o refrescamento da população, então qualquer dia reduzimos a um número pouco expressivo de população.
E pegando precisamente nas suas palavras, passamos agora para o nosso segundo tema, que nos dá conta que Portugal está entre os 4 países com mais desemprego jovem da OCDE. Passamos da questão da natalidade para o desemprego jovem, que de facto condiciona também os projetos das famílias mais jovens para terem filhos. Helena, e que abrem as portas a que saiam também do país. Exatamente. Essa, Helena, é uma situação que nós já algumas vezes já aqui abordamos, como se lembrará, a propósito das taxas de desemprego, que nós vamos ficando satisfeitos porque elas vão baixando. Repare, neste momento nós temos a nossa taxa de desemprego a 14%, ou cerca de 14%, e portanto vai descendo, e que é bom. Mas a taxa de desemprego jovem, essa tarda muito, está a custar a descolar, porque naturalmente que não há, na minha opinião, haveria também de ser implementadas medidas em relação a esta matéria. Porque enquanto, enfim, sou um leigo nesta matéria, para perceber um pouco mais, tinha que aprofundar mais o estudo. Poderia passar pelo... Mas há uma coisa que é elementar, quer dizer, se o mercado de trabalho é este, e se há população para este mercado de trabalho, tem que se criar condições para este mercado de trabalho, para as pessoas rodarem nesse mesmo mercado de trabalho. Ora, se nós cada vez mais temos a idade da reforma mais alta, como é que se criam vacaturas para entrar os mais jovens? Quer dizer, é um bocado difícil. Portanto, haviam que ser tomadas medidas, não era só ao nível de Portugal, era ao nível do mundo, ao nível, sobretudo, da Europa, que tendemos de fazer sempre a diferença. Haviam de se criar, em vez de se aumentar a idade da reforma, se calhar havia de se diminuir, para criar, naturalmente, com a obrigação de entrada de jovens para esse mesmo mercado de trabalho. Não é só para se ver livre, era com a obrigação de entrar jovens para esses lugares. Ora, e só assim é que se consegue. Ou então aumentar a economia, desenvolver a economia, que é o que Portugal está a tentar fazer, mas estão todos os outros países a tentar fazer. Portanto, estamos num universo de muitos países, e no caso concreto da OCDE, que são muitos países, e que 34 países, não é? Que estas estatísticas são relativamente à OCDE, são 34 países, nós teríamos que competir com esses países, aumentando o nosso poderio económico, não é? Portanto, estamos a tentar, e tem-se conseguido alguma coisa. Acho que é positivo, têm sido positivas algumas medidas para aumentar o emprego e para aumentar naturalmente a possibilidade das empresas exportarem, para criarem esses mesmos empregos. Portanto, é uma situação que enfim, começa-se a ver como algum otimismo, não é? Mas é muito preocupante. 35%, Helena, de jovens desempregados é muitíssimo, muitíssimo. É preocupante. O futuro está comprometido, o futuro do país relativamente a esses jovens. E mais que isso, está comprometido, e o orçamento das famílias também está muito comprometido, porque quem é que tem que dar apoio a esses jovens? São os próprios pais. Os pais que os têm que educar, e têm que ajudar os netos, e depois também têm que ajudar os filhos que não arranjam emprego. Eles têm que viver e têm que ter também a possibilidade de conviver, não é? E naturalmente, não ganhando, quem é que tem que socorrer esta mesma população jovem? Tem que ser os pais ou os familiares. Portanto, é uma matéria muito preocupante, na minha opinião. Embora tenha descido ligeiramente, mas é preocupante. De facto, temos um dos melhores ensinos e, aliás, temos também uma das melhores universidades da Europa. Temos jovens licenciados que todos os anos saem das universidades, mas, de facto, não conseguimos que tenham emprego. O que leva também a que muitos saiam do país. E, portanto, há duas situações mão aí, de obra licenciada. Nessa abordagem que faz, há duas situações distintas. Uma é que nós temos uma qualidade de ensino fantástico, temos condições até em relação a outros países mais vantajosas para os jovens se formarem, e muitos jovens de fora do nosso país vêm-se cá licenciar, formar e vão-se embora. Portanto, vêm gastar um pouco que são os nossos recursos para serem aplicados noutros países. E há uma outra situação, é que
há jovens licenciados que não encontram saída para o seu emprego e que não têm outro recurso que senão sair do próprio país para outros países estrangeiros, onde vai ser aplicados os seus próprios conhecimentos, pagos pelos portugueses, pelas famílias, naturalmente, mas também para o Estado português, em que não é aplicado esses mesmos conhecimentos, não são aplicados objetivamente e diretamente no próprio país. Portanto, são duas perdas, uma porque há alunos que vêm cá, de outros países, e outros nossos que ainda por cima não se radicalizam cá e têm que ir para o estrangeiro a procurar as suas sobrevivências e aplicar os seus conhecimentos, naturalmente, todos os seus conhecimentos pagos pelos portugueses, noutros países que não dá diretamente relacionamento com a nossa economia. Portanto, é uma situação preocupante que só com o aumento da produção, com o aumento das exportações, é que se vai eliminando essa situação, mas que de facto é difícil, porque nós também estamos num universo concorrencial fantástico, não é? Não é fácil para um país relativamente pequeno como nós combater países de grandes estruturas, enfim, que o índice de desemprego é muito mais baixo, porque também tem uma economia muito mais forte e digamos que, usando um termo popular, assapam os mais pequenos. Portanto, este de facto então é um problema também que se relaciona precisamente com um dos nossos primeiros temas. E é recorrente em relação à natalidade, sabe? Porque depois o que acontece é que se não tiverem emprego não podem ter filhos, porque depois não têm meios de sobrevivência. Portanto, isto é tudo uma ligação. Aliás, o diploma aborda essa questão. O diploma, aliás, as propostas abordam muito essa, e bem, porque tem que haver, de alguma forma, uma ligação, um incentivo. Aliás, tudo agora servirá e deverá servir pela parte do Governo. Vamos falar daqui a bocado em relação a um tema que também busca a facilitação para o emprego, para a competitividade das empresas. Enfim, se conseguirmos mais ou menos, o tempo dirá. Falaremos mais à frente da TSU. Para já falamos também da proibição do consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica a menores de 18 anos, que deverá avançar até ao verão. Isto é outra medida que tarda em Portugal, porque nós vamos para esses países fora, mesmo até em países que não têm nada a ver com o desenvolvimento cultural e social no mundo, em que já são proibidas o acesso de bebidas alcoólicas aos jovens, não é 18, é 16 anos e 18. Começou logo, há muitos países em que isso acontece. Ora, em alguns países da Europa não se pratica isso, mas são poucos. E mais, Helena, não é só o facto, há bocadinho que queria dizer isso, não é o facto só de proibir para os 18 anos. Mesmo para outras populações, há em países em que é proibido o acesso a bebidas alcoólicas durante os horários laborais ou de ocupação, como sendo o estudo e no mercado de trabalho. Portanto, durante o dia, os estabelecimentos estão proibidos de vender bebidas alcoólicas. Portanto, é uma forma, além da revisão das taxações em relação às taxas do álcool, que podem tornar menos acessíveis o acesso às bebidas alcoólicas, também haveria que ter algumas medidas complementares, isto para dizer que eu aplaudo esta questão, claramente, de proibição do acesso dos menores de 18 anos às bebidas alcoólicas. Aplaudo completamente. Se calhar até no caso concreto, uma vez que a vida estudantil vai até muitas vezes aos 21 e 22 e 23 anos, não sei se 18 anos se não é insuficiente. Se calhar deveria até ser um pouco mais. Haver aqui um aumento. Até um aumento. De facto, os jovens portugueses consomem muito álcool.
consomem mais algo. Não é só os jovens portugueses. Os jovens em países mais desenvolvidos, com o índice cultural mais elevado, com civilizações mais avançadas, consomem mais álcool que os países menos desenvolvidos, em que muitas vezes o acesso é feito de uma forma desregrada e sem grande formação. Não é condenar, não é a criticar outros países, mas é assim, é a natureza desses países. E, portanto, o que está provado é que nos países de índice populacional mais elevado e cultural é onde se consome mais álcool. Esta medida será eficaz e suficiente? Eu penso que não será suficiente, como lhe digo. Acho que deveria-se medir bem, até por causa do insucesso escolar e até por outras razões. Se calhar 18 anos para mim, acho que ainda é insuficiente. Acho que podia ser um pouco mais, porque os estudantes não acabam de estudar aos 18 anos, acabam de estudar aos 22 e aos 23 anos. E, portanto, isto é uma situação... Acabam possivelmente o ensino secundário aos 18 anos. O ensino secundário, está bem, quer dizer, mas... Haverá aqui outros antigamente tipos de atenção. A idade da maioridade era aos 21 anos. E se calhar havia algumas razões para isso. Enfim, agora criar uma medida já intermédia, a proibição dos 18 anos, é um avanço que eu aplaudo. Muito bem. Agora sim, vamos falar nas mexidas na TSU. César, o que é que representam estas mexidas na TSU? Olha, isto aqui... Ouvimos Pedro Passos Coelho dizer que era uma necessidade estas mexidas. De facto é assim? Eu analisando bem esta situação, eu direi que eu acredito muito pouco no alcance desta medida, sinceramente. Porque diminuir a 0,75 na TSU para os empresários, eu tenho algumas dúvidas que isso se vá aplicar de uma forma muito prática em relação ao aumento da empregabilidade. Porquê? Porque é a diminuição de um custo nas empresas e de tal forma insignificante que isso não vai motivar muito o empresário a aumentar o emprego só por causa desta baixa de 0,75% na TSU. Eu percebo o objetivo do Governo. O objetivo é criar melhores condições aos empresários para poder admitir e para aumentar a capacidade de emprego. Mas não é com isto, ou na minha opinião não é com isto. E há aqui um risco. E isso é que mais me preocupa, por isso é que eu falo assim. E por isso é que eu não concordo tanto. Não tem nada a ver com posições de outros partidos, nomeadamente de esquerda, de mais radicais. É a minha opinião pessoal e a visão que tenho da situação. Isto pode ser uma fragilidade para a sustentabilidade da segurança social. Porque, na verdade, são 0,75 que deixam de entrar e que ficam nos cofres das empresas. E que eu tenho dúvidas que se aplique diretamente para o aumento do emprego. Se fosse assim, como aumentava o emprego, havia menos percentagem, mas o valor de incidência dessa percentagem era num volume maior de euros e naturalmente a arrecadação na Segurança Social seria talvez mais. Mas o que eu acho é que não vai, e por essa medida não vai ter esse objetivo cumprido, na minha opinião. Podemos esperar por isso, mas eu acho que é mais aqui uma posição que eu ia dizer teimosia, mas talvez seja forte demais, mas é de alguma forma uma posição que Passos Coelho há 2 ou 3 anos não logrou ganhar e agora tem melhores condições para poder avançar e portanto, é uma forma de... Enfim, as coisas também são feitas assim. Isto é uma coisa que visa até 2016, se isto não funcionar bem, também se regride, como é costume em Portugal. Portanto, aqui também uma medida que é de todo para já ainda uma incerteza. É uma incerteza, quais serão, eu acho que sim. De facto, as suas consequências. César, damos então por terminado neste nosso comentário de hoje. Quarta-feira voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana, Helena. Boa tarde. O crédito mal parado das famílias voltou a aumentar em fevereiro, tendo atingido os 5 milhões de euros no final desse mês, o que representa 4,38% do total do crédito concedido às famílias pela banca. De acordo com números divulgados pelo Banco de Portugal, os empréstimos concedidos às famílias atingiram os 122 milhões de euros em fevereiro.
menos 336 milhões de euros do que o valor registado no final de janeiro. No entanto, apesar de os créditos totais das famílias terem diminuído em fevereiro, face ao mês anterior, os créditos vencidos aumentaram, tendo atingido os 5 milhões de euros, o equivalente a 4,38% do total dos empréstimos. Os empréstimos concedidos pelos bancos às empresas aumentou ligeiramente em fevereiro. Também os créditos vencidos das empresas aumentaram. No final de fevereiro, cerca de 15% dos empréstimos concedidos às famílias estavam vencidos. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado o céu geralmente muito nublado, com abertas a partir do meio da tarde na região sul, aguaceiros em especial nas regiões norte e centro até meio da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 13 graus e uma máxima de 16. Em Lisboa a mínima será de 11 graus e a máxima de 19. E em Faro a mínima será de 11 graus e a máxima de 18. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.